Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha na Academia de Estudos Fernandinho Beltrão, Claudenildo Júnior na área, galera. Na aula de hoje eu vou falar sobre cones, um sólido completamente compacto cuja base é um círculo, a partir de um vértice, que é um ponto fora de um plano que eu vou construir, vou mostrar para vocês. Então galera, aqui nós temos um cone, um sólido construído da seguinte maneira. Em um plano, nós desenhamos um círculo e por um ponto fora desse plano, que eu vou chamar de vértice, construímos segmentos, cujas extremidades desses segmentos são o vértice, que eu estou chamando de vértice, e os pontos do círculo. Então, nós temos aqui infinitos segmentos, cuja reunião desses segmentos é um cone. Uma questão bem escrita na prova do Enem virá assim: um reservatório com o formato de um cone, ou um chapéu de festas, por exemplo, com o formato de um cone. Porque para ser um cone ele tem que ser completamente preenchido, completamente compacto. Muito bem, mas é o seguinte, antes de começarmos a falar sobre o cone, eu gostaria de fazer uma questão que tem a ver com o assunto da aula anterior, que é sobre pirâmides. Vejam só, eu vou fazer essa questão aqui, que é uma questão sobre tronco de pirâmide, tá bom? Por quê? Porque o conceito, essa estratégia de resolver esse tipo de questão será muito útil na aula de hoje. Galera, é o seguinte, qual o volume de um tronco de pirâmide, sabendo que suas bases são quadradas de lados 4 e 6 centímetros, situados em planos paralelos, cuja distância são de 3 centímetros. Então, eu já desenhei aqui um tronco de pirâmide e os prolongamentos das arestas laterais, que é o seguinte: você tem aqui o tronco, que essas arestas estão pintadas de vermelho, e eu fiz o prolongamento até que se formasse uma pirâmide inteira. Então, apareceram duas pirâmides aqui, uma pirâmide maior, grande, e uma pirâmide menorzinha. Então, a estratégia de resolução, que é calcular o volume desse tronco de pirâmide, será calcular o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menorzinha. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa pirâmide grande aqui de V maiúsculo e eu vou chamar o volume dessa pirâmide menorzinha de V minúsculo. Então, o que queremos calcular é o volume do tronco, que vai ser o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Mas para encontrarmos os volumes das pirâmides, precisaremos encontrar as áreas das bases e também as alturas dessas pirâmides. Alguns elementos foram dados na questão. Então, você tem aqui, por exemplo, na questão, que ele diz que as bases são quadradas, de lados medindo 4 e 6 centímetros. Então, 4 centímetros é a medida da aresta lateral dessa base superior, então ela terá uma área de 4 vezes 4, que dará 16 centímetros quadrados, e essa base inferior maior, como a medida da aresta são de 6 centímetros, então você terá 6 vezes 6, teremos então 36 centímetros quadrados. Então, as áreas das bases nós já temos. Precisaremos agora das alturas. E para as alturas, vamos utilizar uma relação de proporcionalidade que eu mostrei na aula passada. Você vai fazer assim, a altura da pirâmide maior, que é H maiúsculo, dividido pela altura da pirâmide menor, que é H menos H minúsculo, que é essa medida, vai ser igual à aresta da base, que vale 6, dividido pela aresta da base menor, que vale 4. Maior e menor. Tá bom? Então, você faz 4 vezes H, que vai ser igual a 6 vezes H, 6 vezes Hzinho. Só que a medida de Hzinho foi dada no problema. Ele disse que essa medida ela vale 3 centímetros, que é a distância entre as bases paralelas. E aqui você já pode utilizar. Então, vai ficar 6H menos 4H, que dá 2H. 6 vezes 3 dá igual a 18. Então, essa altura valerá 9. 18 dividido por 2, que dá igual a 9. Muito bem, 9 centímetros é essa medida que vale a altura da pirâmide grande. E então você tem como encontrar
a altura da pirâmide menorzinha fazendo 9 menos 3. 9 menos 3, que dá igual a 6 centímetros. Tá bom? Então, agora você tem tudo. Você tem as alturas e as áreas das bases. Então, para calcularmos o volume do tronco, você faz volume da pirâmide grande, 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é 6 ao quadrado e a altura vale 9. Menos 1/3, volume da pirâmide menorzinha, área da base, 4 ao quadrado, 16. Vezes a altura que acabamos de encontrar, que vale 6. Então, o volume do tronco será 9, simplificando com 3 dá 3, e ficaremos com 36 vezes 3, que dá 108 centímetros cúbicos. Menos, simplifica o 6 com 3, que dá 2, 16 vezes 2, que dá 32, dando um total de 76 centímetros cúbicos. Acabamos de calcular o volume do tronco da pirâmide, que é o volume desse sólido aqui de baixo. Fizemos como? Volume da pirâmide inteira, que apareceu a partir do prolongamento das arestas laterais, menos o volume dessa pirâmide menorzinha que apareceu. Volume menos o volume dá o volume do tronco. Essa estratégia será útil também para calcularmos o volume do tronco do cone, que eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho sobre os elementos do cone para continuarmos. Então, voltando para o assunto da aula de hoje, que é sobre cone. Como eu falei, temos um plano alfa, temos um ponto fora desse plano alfa, que vai ser o vértice, e a reunião dos segmentos formados pelo vértice e pelos pontos do círculo criado nesse plano alfa, então será o cone. Tá? O cone é um sólido completamente compacto, preenchido, sem buracos. Muito bem. Elementos do cone. Nós temos V para o vértice, a geratriz, que é esse segmento gerado a partir do vértice em um ponto da circunferência. E em muitas questões que vocês vão fazer, vão ser traçadas seções transversais, que podem ser seções transversais verticais ou horizontais. Vou mostrar. Então, você tem aqui uma seção horizontal. Você está seccionando o cone por um plano. Então, você tem um plano alfa, por exemplo, e você seccionou o cone e apareceu aqui, claro, um círculo, como a interseção entre o plano e o cone. Observe bem que o círculo pode ser menor, podendo ser um ponto, se ele passar no vértice, por exemplo, ou ser a própria base do cone, se esse plano for o plano da base. Muito bem. Essa seção ela pode ser vertical, tá? Claro, ela pode ser oblíqua também, mas essas seções oblíquas nós não vamos utilizar, nós não vamos estudar nessa aula. Essa seção oblíqua será motivo de um assunto lá em geometria analítica. Nós estudaremos na aula de hoje essa seção vertical e nós chamaremos esse triângulo aqui de seção meridiana. Seção meridiana é esse triângulo isósceles que aparece quando você passa um plano cortando o cone, passando exatamente pelo diâmetro dele. Essa seção chama-se seção meridiana. Classificação dos cones. Os cones podem ser oblíquos ou retos. Ele será oblíquo se a distância do vértice para o centro da base for inclinada, se esse segmento for inclinado. Se esse segmento for reto, ou seja, se ele formar um ângulo de 90 graus com a base, então o cone é chamado de cone reto. É esse cone aqui que mais vai aparecer nas questões que vocês vão fazer. Observação. O cone ele é chamado cone circular de revolução, porque ele pode ser gerado a partir da revolução de um triângulo. E no caso do cone reto, esse triângulo é um triângulo retângulo. Vou mostrar. Igualmente fizemos com o cilindro, porque o cilindro é chamado sólido circular de revolução, porque ele é gerado a partir da revolução de um retângulo, a partir de um eixo, tá? No caso aqui o eixo maior do retângulo. Então o cone também. Se o cone for reto, por exemplo, você pega um triângulo retângulo, faz a revolução desse triângulo retângulo em torno de um dos catetos e você gera um cone. Por isso que é chamado cone de revolução. E teremos aqui uma relação bastante útil na resolução das questões, que é o seguinte. Quando o cone é reto, esse triângulo retângulo,
que é o triângulo que gerou o cone, ele tem os elementos que podem ser relacionados. A geratriz do cone vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo, o raio e a altura serão catetos. E você vai poder utilizar então o teorema de Pitágoras. G ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Já já eu mostro em um exemplo. As áreas. Área da base e área lateral, ou também, claro, didaticamente chamadas de área da superfície. A área da base do cone é a área de um círculo, então vale πr ao quadrado. Tá bom? Essa parte é mais simples. Vamos agora para a área lateral. Para calcularmos a área lateral, eu preciso que você entenda como faremos a projeção dessa lateral no plano. E também é importante que você estude um pouquinho sobre setores circulares, que é um assunto de geometria plana. Deixa eu mostrar. Aqui temos o cone. E você precisa atentar para algumas observações. Primeiro, a circunferência da base vale 2πr. Isso você já sabe. Muito bem. Mas agora preste atenção quando eu planificar o cone. Observe bem. Eu estou pegando a face lateral do cone e estou planificando, ou seja, estou projetando no plano. Então, primeira observação. Apareceu um setor circular, tá? Como projeção lateral. Segunda observação. Como o comprimento da base vale 2πr do cone, deixa eu mostrar aqui. Como esse comprimento aqui vale 2πr, aí observe que quando eu planifico, então o comprimento desse setor circular também vale 2πr. Então nós temos como comprimento do setor circular, esse comprimento que eu digo é assim, é a medida do vértice passando por essa linha até o outro vértice, vale 2πr. E terceira observação é sobre a geratriz. Você tem aqui, por exemplo, que observar essa linha pontilhada que é a geratriz. Quando você planifica, observe que esse comprimento aqui vai ser o raio desse setor circular, que é a geratriz do cone. Então, quando você planifica o cone, você tem duas coisas importantes. Na verdade, três coisas importantes. Você tem três coisas importantes. Primeiro, aparece um setor circular. Segundo, esse comprimento daqui, que é o comprimento do setor circular, vale 2πr. E esse R é o raio do cone. E essa distância aqui, que vai ser o raio do setor circular, na verdade é a geratriz do cone. E aparece um ângulo aqui que a gente vai chamar do ângulo do setor circular gerado a partir dessa planificação. Então, olhando para o nosso desenho, nós temos o cone e seus elementos, geratriz, altura e o raio. Quando você planifica a lateral no plano, então você tem esse comprimento aqui valendo 2πr, que anteriormente estava no entorno da circunferência, e a medida do raio desse setor circular vale a geratriz do cone. Beleza? Então, temos como deduzir a área lateral. Queremos chegar na dedução de que a área lateral vale π vezes o raio vezes a geratriz. Aí eu vou fazer essa demonstração, é importante você aprenda a fazer, porque pode ser um motivo da resolução de uma questão em uma prova que vocês vão enfrentar. Então, galerinha, tenham aqui o cone e a planificação no plano, tá? E aí é importante que você entenda o seguinte, que você pode, já que temos aqui um setor circular de ângulo alfa, construir um círculo maior, tá? Cujo raio desse círculo é a geratriz do cone. Muito bem. E aí você pode gerar algumas relações do tipo 2πr, que é esse comprimento aqui, pode ser calculado de outra maneira. Pode ser calculado assim. Ele vai ser 2π vezes a geratriz. Quem é que vale 2π vezes a geratriz? É o comprimento do círculo inteiro. Aí você multiplica pelo ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, e divide por 360 graus. De onde veio essa relação? É assim, você pode fazer uma regra de 3, simples. Você faz assim, 2 vezes π
vezes G é o comprimento do círculo inteiro. Então, ele está para 360 graus. Ah, mas eu quero calcular, professor, só um pedaço desse comprimento. Então, você quer calcular 2πr, que estará para esse ângulo alfa. Aí você faz assim, você multiplica. 2πg vezes alfa vai ser igual a 2π vezes r vezes 360 graus. Fazendo aquele xzinho que você gosta de fazer. E aí você pode simplificar agora aqui o 2π com 2π, mas eu não vou fazer não, porque eu quero chegar naquela relação. Então, você tem 2πa vezes o raio, está aqui do lado de cá, 2π vezes o raio, e o 360 vai dividir aquela parte de lá. Então, você tem assim, observe bem, 2πg alfa dividido por 360, que vai ser 2πr, tá bom? Mas aí eu gostaria que você tivesse um olhar, que você tivesse uma perspectiva diferente em relação a isso. Que é assim, você quando vai calcular 2πr, que é esse comprimento aqui, você está calculando uma porção. É um pedaço dessa circunferência maior, que tem a ver com esse ângulo alfa. Se você dividir o ângulo alfa por 360, você estará calculando qual é a porção, qual é o pedaço que você quer calcular do comprimento inteiro. Então, 2πg vezes alfa dividido por 360 é o cálculo de 2πr, ou seja, de um pedaço do setor circular. E quando você simplifica o 2π com 2π, então você tem uma relação aqui muitíssimo importante. Você tem aqui que o raio vai ser igual a geratriz vezes o ângulo alfa dividido por 360 graus. Significando dizer que se você pode, se for perguntado numa questão, calcular o raio do cone a partir da geratriz e desse ângulo alfa. E mais ainda, você pode escrever esse ângulo de 360 graus em radianos. Tá? Então, 360 graus equivalerá a 2π radianos. E aí você pode escrever assim, RG alfa dividido por 2π. Ou melhor ainda, você pode escrever assim, 2π vezes R dividido por G é igual a esse ângulo alfa. Essa relação aqui é a primeira relação mais importante dessa demonstração que eu estou fazendo. Em algumas questões mais difíceis, pode ser que alguém pergunte qual é a medida do ângulo que foi gerado a partir da planificação lateral do cone. E aí, esse ângulo você calcula utilizando os elementos do cone, o raio e a geratriz. É 2π vezes o raio dividido pela geratriz. Tá bom? Mas vamos lá. Estamos interessados em calcular, na verdade, a área lateral do cone. E aí eu irei denominar essa área lateral por AL, assim, a área lateral. Tá? E essa área lateral é a área de um setor circular de ângulo alfa, que você calcula assim. Do mesmo jeito que fizemos com o comprimento, você pode escrever assim, πg ao quadrado seria a área desse círculo inteiro aqui, cujo raio é G, que então está relacionado com o ângulo de uma volta inteira, 360 graus. Ah, mas eu quero calcular apenas um pedacinho dessa área, que eu chamo de área lateral, que está relacionado com esse ângulo central. Então, essa área lateral, que é a área pintada aqui, está para esse ângulo alfa. Tá bom? Então, vamos lá. Aí você multiplica, você faz πg ao quadrado vezes alfa, πg ao quadrado vezes alfa, vai ser igual à área lateral vezes 360 graus, que você pode escrever como sendo 2π radianos. E no lugar desse ângulo alfa, você pode substituir pela expressão que nós calculamos anteriormente. Então, você vai ter π vezes g ao quadrado, vezes o ângulo alfa, que nós calculamos como sendo 2πr vezes g. Eu fiz só uma substituição aqui, que vai ser a área lateral vezes 2π. Simplificando à vontade, então você tem 2π simplificando com 2π, a geratriz, uma delas simplificando com a geratriz, e aí você descobre que π vezes g vezes o raio é igual à área lateral. Então, a área lateral vale πrg a partir dessa construção que eu fiz, tá bom?
Então, a área lateral vale πrg e, claro, a área da superfície toda será a área lateral mais a área da base. Então, será πr ao quadrado mais πrg. Então, você tem aqui a área da superfície toda do cone como sendo a área lateral mais a área da base. Vamos fazer um exemplo número 1 para treinarmos. Não tem contextualização, é só para treinarmos o conceito. O raio de um setor circular de 36 graus em papel mede 10 centímetros. O setor vai ser utilizado na confecção de um cone. Vamos determinar a área lateral e a área total desse cone. Falta um Rzinho aqui. Vamos lá. Então, galera, eu coloquei aqui o cone e também a planificação desse cone. Então, esse ângulo que apareceu a partir dessa planificação, ou seja, essa abertura, ela vale 36 graus. E ele disse que essa geratriz aqui, ela media 10 centímetros, porque ele disse que é o raio desse setor circular. Então, você tem um setor circular aqui, cujo raio mede 10 centímetros. E aqui nós queremos calcular a área lateral e a área total. Então, precisamos encontrar o raio do cone, porque a geratriz nós já temos que ela vale 10 centímetros. Então, eu vou utilizar das relações que nós deduzimos a partir do exemplo anterior. Por exemplo, 2πr, que é esse comprimento daqui até aqui, ele vai valer 2πg, claro, vezes o ângulo de 36 dividido por 360 graus, porque ele é uma porção do círculo inteiro ou da circunferência inteira, tá? Como estamos falando do comprimento, então é circunferência. Então, temos como encontrar o raio a partir dessa relação, porque 2π você simplifica com 2π, o raio vai ser igual à geratriz que mede 10 e 36 simplificando com 360, 10. Então, o raio vale 1 centímetro. Então, acabamos de encontrar que o raio do cone vale 1 centímetro. E queremos calcular a área lateral. A área lateral vale πrg. Então, a área lateral será igual a π, o raio, vezes a geratriz, como nós deduzimos. Então, a área lateral será 10π, 10π centímetros quadrados. E a área da base, calcularemos assim, π vezes o raio ao quadrado. Então, vale π centímetros quadrados. Então, teremos por área total a soma desses dois elementos. 10π mais π, 11π centímetros quadrados. Exemplo número 1. Essa é a resposta do exemplo número 1. Volume do cone. O volume de um cone vale 1/3 do produto da área da base vezes a altura. Vejam só, nós já estudamos cilindros. E o volume de um cilindro vale πr ao quadrado vezes a altura. E o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Aí eu quero mostrar para que você possa ter uma intuição sobre o que significa isso. Preste atenção. Vamos comparar a capacidade do cone com a capacidade do cilindro. Eu vou fazer assim. Eu vou jogar todo o líquido do cone dentro do cilindro para ver o que acontece. Então, vou fazer isso. Observe, preencheu apenas 1/3 do cilindro. Então, para calcularmos o volume do cone, bastará fazer o seguinte. Pega o volume do cilindro e divide por 3. Por isso que vira 1/3. Vamos fazer um exemplo. Exemplo número 2. Seja um cone reto de geratriz 10 centímetros e altura 8 centímetros. Vamos determinar o seu volume. Então, no exemplo número 2, temos aqui um cone, que já foram dados alguns elementos. Por exemplo, a geratriz, ele falou que valia 10 centímetros, e eu vou anotar aqui. A geratriz mede 10 centímetros e a altura mede 8 centímetros. Como o cone é reto, então a altura é perpendicular à base. Então, esse raio aqui eu já sei, ele mede 6 centímetros. Como, professor? É que você pode usar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo. G ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. E o raio será R ao quadrado. Aqui dá 100 menos 64 dá igual a 36. Então, raiz quadrada de 36 igual a 6 centímetros. Ele quer que calcule o volume. Para calcularmos o volume, precisamos apenas dos elementos de raio e altura. Já temos.
Então, o volume vai ser 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, que vale 8 centímetros. Então, teremos 6 ao quadrado dá 36. 36 dividido por 3 dá 12, vezes 8, 96. 96 π centímetros cúbicos é o volume do cone. Seção meridiana e cone equilátero. Bom, a seção meridiana praticamente eu já mostrei, eu vou mostrar de novo. A seção meridiana ela é encontrada a partir da seção de um plano vertical passando pelo diâmetro do cone. Nesse caso aqui, você está vendo a seção meridiana, que é um triângulo isósceles. Então, você tem aqui um triângulo isósceles, que é a seção meridiana, e se o cone for equilátero, então você vai ter um triângulo equilátero como essa seção meridiana. Então, você tem aqui a geratriz medindo exatamente o diâmetro. Então, você tem o diâmetro, que vale 2R, e a geratriz também valerá 2R. Quando você secciona o cone e retira essa parte de cima, esse cone menorzinho, você constrói um sólido que é chamado tronco de cone, que é essa parte de baixo. Então, você tem aqui o tronco de cone, que é esse sólido de baixo. Vamos calcular os elementos do tronco de cone. Então, temos aqui, você tem uma base menor, você tem uma base maior, você tem a geratriz do tronco de cone e a altura do tronco de cone. Para calcularmos, por exemplo, o volume, vamos utilizar da mesma estratégia que fizemos no começo da aula. Vamos calcular o volume do cone todo, menos o volume do cone menorzinho que apareceu, a partir do prolongamento das geratrizes. E aí você faz a diferença. Volume do cone menos o volume do cone menorzinho, você tem o volume do tronco de cone. Para as áreas das bases, claro, você tem uma base maior, que é πr ao quadrado, um raio maior, e a base menorzinha, que será πrzinho, r minúsculo ao quadrado. E para a área lateral, você tem essa expressão aqui, πr mais r vezes a geratriz, que eu vou mostrar para que você possa ter uma intuição de como calcular essa área lateral. Como projeção lateral do cone, você tem essa figura aqui. Tá bom? Para calcularmos essa área lateral, teremos que causar uma transformação. Que é assim, eu vou esticar essa figura. Eu vou esticar essa linha. Essa linha, ela vai valer 2πr. Eu vou esticar também esse comprimento aqui, que é um comprimento curvo. Então, quando eu estico esse comprimento curvo, ele vale 2πr. E nós teremos aqui, como calcular a área de um trapézio. Agora, o interessante é que quando você causa essa transformação, a altura desse trapézio vai virar a geratriz. Tá bom? Então, você pode calcular a área lateral fazendo o seguinte cálculo. Base maior mais base menor vezes a altura, que vai ser a geratriz, dividido por 2. Simplificando por 2, você pode fazer isso sem perda de generalidades e colocando o π em evidência. Então, você tem π vezes a soma dos raios vezes a geratriz como sendo a área lateral do tronco de cone. Então, por isso que a área da superfície lateral do tronco de cone será calculada a partir dessa expressão. E a área total será calculada assim. É a área lateral mais a área das duas bases, claro. E o volume do tronco de cone? Bom, tem uma fórmula para fazer isso, mas a gente não vai usar essa fórmula. Eu vou mostrar como calcular o volume do tronco de cone a partir de um exemplo. Então, vamos fazer o exemplo número 3, que diz assim, calcular. Aí, o exemplo 3, ele vai ser um resumo geral de tudo que eu falei. Calcular a área lateral, calcular a área total, o volume de um tronco de cone reto de bases paralelas, cuja geratriz mede 5 centímetros e os raios das bases medem 3 e 7 centímetros. Tá bom? Vamos ver como calcula todos esses elementos. Então, a geratriz mede 5 centímetros e os raios das bases medem 3 centímetros e 7 centímetros. Tá? Teremos, então, como encontrar a altura do tronco. Como vamos fazer isso? Você vai projetar essa altura
até esse vértice aqui de forma perpendicular. Por que você está fazendo isso? Porque se essa medida desse ponto até esse ponto mede 7 centímetros e essa distância daqui até aqui mede 3 centímetros, então dá para descobrir que essa distância daqui para cá vai medir 4 centímetros, porque 4 mais 3 dá 7. Não está em escala. E agora você tem um triângulo retângulo formado a partir dessa translação, que é um retângulo muito conhecido, que é um triângulo retângulo muito conhecido, que ele tem hipotenusa 5, cateto 4, então o outro cateto mede 3 centímetros. Acabamos de descobrir a altura do tronco de cone. E da mesma forma que nós fizemos no problema anterior, nós vamos projetar essas arestas laterais de tal forma que elas se encontram num ponto lá em cima que vamos chamar de vértice. Então apareceu aqui um cone bem grande e um cone menorzinho, que eu vou dizer aqui do mesmo jeito que eu fiz no problema anterior, que a altura desse cone menor que apareceu depois desse prolongamento vai ser a altura menos a altura do tronco. Para essa altura H maiúscula, eu estou chamando aqui a altura do cone grande, tá bom? E poderemos usar daquelas relações do tipo a altura do cone dividido pela altura do cone menorzinha vai ser igual à relação com os raios das bases, que são 7 e 3 centímetros. E nós acabamos de descobrir que essa altura do tronco, ela mede 3 centímetros. Então, dá para descobrir a altura do cone, fazendo 3 vezes H, que vai ser igual a 7 vezes H, 7 vezes 3, que dá igual a 21. 7 menos 3 dá igual a 4. 4H, que vai ser igual a 21. Então, H vai ser 21 dividido por 4. Então, essa altura aqui, ela vale 21 dividido por 4. E é claro que se você fizer a diferença, você encontrará a altura do cone menor. Então, você tem como a altura do cone menor 21 sobre 4 menos a altura do tronco, que vale 3. 21 dividido por 4, a gente pode calcular uma aproximação aqui, vai dar 5 vezes 4, 20. Dá para calcular exatamente esse valor? Então, vai dar 4 vezes 2, 8. 5 vezes 4, 20. Dá 5,25. Então, fica 5,25 menos 3, que dá 2,25. Então, o volume do tronco de cone vai ser o volume do cone maior menos o volume do cone menor. Vou fazer. Aí você faz assim. Volume do cone maior, 1/3 da área da base, πr², vezes a altura dele, que vale 21/4. Menos 1/3 da área da base, vezes a altura, que nós calculamos como sendo 2,25. Você também pode deixar aqui 21 dividido por 4, que dá 5,25. Então, você tem aqui, eu vou aproximar os valores de π para 3, só para efeito de cálculo. Então, você tem aqui 1/3 de π, 7² dá 49, vezes 5,25, menos 1/3, 3² dá 9, vezes 2,25. Então, 49 vezes 5,25, 257,25, menos 9 vezes 2,25 dá 20,25. Dando um total de 237. Então, o volume do tronco de cone será 237 centímetros cúbicos. Vamos agora calcular a área lateral e a área total do tronco de cone. A área lateral, pelo que deduzimos, vale π, a soma dos raios, vezes a geratriz. Então, a área lateral vai ser igual a π. Como os raios já foram dados, os raios são 3 e 7, então 3 mais 7. E a geratriz, 5, foi dada também. Então, a área lateral será igual a 10 vezes 5, 50. 50 π centímetros quadrados. E a área das duas bases, você tem πr², então π
vezes r ao quadrado, ou seja, 9π, e o raio da base de baixo, 7. Então, π vezes 7 ao quadrado, ou seja, π vezes 49, 49π. Você tem, então, como área total, 50π centímetros quadrados, mais 49π centímetros quadrados, mais 9π centímetros quadrados. 9 e 9 dá 18, 5 e 5 dá 10. 108π centímetros quadrados é a área da superfície total do tronco de cone. Exemplo número 4. A superfície lateral de um cone circular reto, quando planificada, torna-se um setor circular de 12 cm de raio com um ângulo central de 120 graus. A medida em centímetros quadrados da área da base desse cone vale quanto? Então, você tem aqui o cone e a sua planificação lateral. Ele diz que essa planificação é um setor circular de 120 graus de abertura e o raio desse setor circular mede 12 centímetros. Está escrito aqui, tá bom? E ele quer que você calcule a área da base do cone, ou seja, ele quer que você calcule πr ao quadrado, mas aí você precisa encontrar o valor do raio. Para encontrarmos o valor do raio, vamos utilizar de algumas relações que nós deduzimos lá atrás, mas sempre procurando fazer também de novo as deduções. Então, você tem, por exemplo, que esse comprimento aqui, que vale 2πr, ele pode ser calculado de outra maneira, olhando para uma circunferência maior de raio G, ou seja, de raio 12. Então, esse comprimento, que vale 2πr, pode ser calculado assim também. É 2π vezes a geratriz, claro, vezes o ângulo de 120, dividido por 360. Ou seja, vale 2πg sobre 3, simplificando 360 e o 120. Não é? Porque você tem aqui um ângulo de 120 graus, então esse comprimento daqui para cá vale 1/3 do círculo inteiro, vale 1/3 da circunferência toda. Muito bem, então significa dizer que você pode simplificar o 2π e 3 vezes o raio será igual a geratriz. Como a geratriz vale 12, que nós já vimos aqui e foi dado no problema, então o raio será igual a 4, porque você vai ficar com 3r igual a 12, então o raio será 12 dividido por 3, que é igual a 4. Então, acabou o problema, porque vai ficar π 4 ao quadrado, que dá 16π. Então, você tem aqui π, o raio valendo 4, resposta 16π. Como as medidas estão em centímetros e nós estamos falando de área, então 16π centímetros quadrados é a resposta, letra D. Questão de número 2. Um torneiro mecânico construiu uma peça retirando de um cilindro metálico maciço uma forma cônica, de acordo com a figura 1 a seguir. Considere π aproximadamente 3. Então, você tem aqui um cilindro sólido e tem também um cone sólido que você vai retirar do cilindro e você vai construir essa peça aqui. Então, você tem que calcular o volume do cilindro menos o volume do cone. Qual é o volume aproximado da peça em milímetros cúbicos? Cuidado, as unidades estão em centímetros. Então, depois você converte para milímetros, tá bom? Então, vamos fazer primeiro o seguinte. Vamos calcular o volume do cilindro. Galera, seguinte. Volume do cilindro. πr ao quadrado vezes a altura. Então, você tem π, o raio vale 3. Então, 3 ao quadrado. A altura vale 10. Menos agora 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura, que é o volume do cone. Então, você tem 10 vezes 9, 90, vezes 3 dá 270. Menos, simplifica, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 6 dá 54. 270 menos 54, então você vai ter aqui 216 centímetros cúbicos. Só que ele quer em milímetros cúbicos, então multiplica por 1000. Então, você tem 216 vezes 10 a terceira milímetros cúbicos. Então, se você quiser colocar em notação científica, você põe 2,16 vezes 10 a quinta milímetros cúbicos.
E você encontra essa resposta na letra A. Questão de número 6, uma questão boa, contextualizada, que envolve várias habilidades. Diz assim: ao se perfurar um poço no chão, na forma de um cilindro circular reto, toda a terra foi retirada e é amontoada na forma de um cone circular reto, cujo raio da base é o triplo do raio do poço e a altura 2,4 metros. Sabe-se que o volume desse cone de terra é 20% maior que o volume do poço cilíndrico, pois a terra fica mais fofa após ser escavada. Qual é a profundidade em metros desse poço? Galera, então, inicialmente nós tínhamos um poço com formato cilíndrico, tá bom? Então, você tinha assim, por exemplo, um buraco no chão foi feito com formato cilíndrico, que você tem então aqui o raio e a altura, tá bom? Do buraco. Essa terra, ela foi retirada daí e foi amontoada com o formato de um cone reto. E a altura desse cone, segundo ele fala no problema, vale 2,4 metros. E, além do mais, o raio da base é o triplo do raio do cilindro. Então, você tem aqui o raio 3 vezes R. E o volume desse cone, segundo ele fala, é 20% maior do que o volume do cilindro. Então, você escreve assim: volume do cone, 1/3 da área da base vai ser π, o raio ao quadrado, o raio que é 3 vezes o raio do cilindro, vezes a altura, que vale 2,4. E ela é 20% maior que o volume do cilindro, tá bom? Então, você tem volume do cilindro, π, r ao quadrado, vezes a altura que queremos descobrir, porque a profundidade do poço vai ser exatamente a altura desse cilindro. Aí agora basta manipular e resolver essa equação, simplificando à vontade. Então, o π simplifica com π. Aqui você tem 3 ao quadrado dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. R ao quadrado, que será simplificado com o R ao quadrado do outro lado, vezes 2,4, 1,2 R ao quadrado, vezes a altura. Então, o raio ao quadrado simplifica, tá bom? E você também pode simplificar 2,4 com 1,2, que dá 2. 3 vezes 2 dá 6, então a altura valerá 6. A altura igual a 6. Como estão todas em metros, então a resposta é 6 metros. Então a resposta dessa questão, letra B de bola. Questão de número 8. Um copo tem a forma de um cone com altura de 8 centímetros e raio da base 3 centímetros. Queremos enchê-lo com quantidades iguais de suco e de água. Para que isso seja possível, a altura x atingida pelo primeiro líquido colocado deve ser de quanto? Galera, é o seguinte: a quantidade de suco e de água tem que ser a mesma, tem que ter o mesmo volume. Então, significa dizer o seguinte: independente do insumo que você vai colocar primeiro, você vai colocar um volume V, e o restante será V também. Significa dizer que esse cone, ele terá o inteiro grande, com os dois líquidos, terá um volume 2V. E esse cone menorzinho, ele terá um volume V. Quando você divide o volume de um cone pelo outro, existe uma relação entre suas alturas, que é ao cubo. Nós vimos isso na aula anterior de pirâmides, servirá também aqui nessa aula. Então, quando você divide o volume do cone grande pelo volume do cone pequeno, então você tem uma relação cúbica com esses volumes. Aí agora você simplifica o V com V, extrai a raiz cúbica de ambas as partes, então você faz raiz cúbica de 2, que vai ser igual a raiz cúbica desse lado aqui, dá 8 sobre x, então o valor de x vai ser igual a 8 dividido pela raiz cúbica de 2. Só que você não encontra nas respostas esse resultado, porque você ainda tem que racionalizar o denominador. Tornar o denominador um número racional é multiplicar numerador e denominador pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. Bom, por que 2 ao quadrado, professor? É porque aqui você já tem o número 2. Você precisa de 2 ao quadrado. Quando você multiplicar, ficará 2 ao cubo. Então, vai ficar assim: x é igual a 8 vezes
raiz cúbica de 4, desse lado, no numerador. E no denominador você vai ter raiz cúbica de 2 vezes 2 ao quadrado, que dá 2 ao cubo, por isso o 2 ao quadrado. Então, raiz cúbica de 2 ao cubo, porque aqui você vai repetir a base e somar os expoentes, dá igual ao número 2. Então, a resposta vai ser 8 dividido por 2, que dá igual a 4, raiz cúbica do número 4. Muito bem. A resposta aqui é a letra E. Esse 3 aqui era para vir um pouquinho mais para cá, porque ele é o índice da raiz, para justificarmos essa resposta. Então, letra E, a resposta dessa questão. Valeu, galera. Tchau, um beijo, até a próxima aula.